Um toque divino pode transformar sua vida para sempre. E se um simples instante fosse capaz de mudar toda a sua vida, pense nisso. Quantas vezes você se pegou acreditando que nada iria mudar, que as coisas permaneceriam sempre iguais, como se a sua história estivesse condenada a repetir os mesmos ciclos de dor, frustração e silêncio? Há momentos em que o coração humano carrega um peso que parece insuportável, e é justamente nesse cenário que o toque divino se revela como a resposta que não pode ser explicada pela lógica, mas que é sentida de forma tão profunda que jamais pode ser negada. A verdade é que existe dentro de cada pessoa uma sede por algo maior. Um vazio que nem o sucesso, nem as conquistas, nem mesmo o amor humano conseguem preencher por completo. Esse vazio é uma marca da eternidade, uma lembrança de que fomos criados para algo além do que podemos ver ou tocar. É por isso que tantas vezes, mesmo depois de alcançar objetivos, ainda sentimos que falta algo. O toque divino é a ponte entre esse vazio e a plenitude, entre a limitação humana e a presença ilimitada de Deus. Agora imagine estar caminhando em meio a uma noite tão escura que a única coisa que você enxerga é a incerteza. Não há estrelas, não há horizonte, apenas a sensação de que não existe saída. Nesse exato momento surge um ponto de luz. Pequeno no início, quase imperceptível, mas que cresce a cada segundo, iluminando não apenas o caminho, mas o interior do seu coração. Esse é o efeito real do toque divino. Ele não se limita a mudar circunstâncias externas, ele reorganiza tudo dentro de você. Onde havia medo, nasce coragem. Onde havia confusão, surge clareza. Onde havia ferida, brota cura. Esse toque não depende de religião, de títulos ou de méritos humanos. Ele não exige que você esteja pronto, porque nunca estaremos totalmente prontos. O toque divino é graça em ação, é o amor de Deus alcançando o ser humano em sua maior fragilidade. É justamente quando pensamos estar quebrados demais, perdidos demais ou distantes demais, que ele se aproxima e nos surpreende. Porque o toque divino não é limitado pelas nossas falhas, ele é atraído pela nossa sinceridade em reconhecer que precisamos de ajuda. Talvez você já tenha experimentado algo parecido em momentos inesperados. Uma palavra que chegou no instante exato em que você pensava em desistir. Uma música que falou com você de forma tão íntima que parecia escrita para a sua dor. Uma oração simples que trouxe paz quando nada ao redor indicava solução. Esses pequenos sinais, muitas vezes, são a antecipação de algo maior. São as evidências de que o céu está mais perto do que imaginamos. O toque divino não precisa de palcos grandiosos para acontecer. Ele se manifesta na simplicidade, mas carrega dentro de si o poder de uma eternidade. Muitas pessoas acreditam que precisam arrumar suas vidas antes de buscar a Deus. Que precisam ser perfeitas, deixar de errar, resolver cada detalhe para então estarem aptas a receber algo dele. Mas a verdade é completamente oposta. O toque divino não é o ponto final de um processo humano, mas o início de uma transformação espiritual. Ele não chega como recompensa, chega como presente. Ele não se manifesta porque merecemos, mas porque Deus nos ama, além daquilo que conseguimos compreender. Pense em quantos momentos da sua vida você se sentiu sozinho, sem direção, e mesmo assim, algo dentro de você não deixou que desistisse. Talvez você não tenha percebido, mas até nesses instantes havia uma mão invisível sustentando você. Esse cuidado silencioso já era um reflexo do toque divino. E se até nos detalhes ocultos ele se fez presente, imagine o que acontece quando ele decide agir de forma clara, tangível e inegável. Uma palavra pode ser suficiente para romper correntes, um sopro pode reacender o que parecia morto, um instante pode transformar completamente uma história. Esse toque é o ponto de virada que tantas vezes buscamos sem saber onde encontrar.
Ele pega a dor e a converte em aprendizado, pega o fracasso e o transforma em recomeço, pega a solidão e a preenche com a certeza de que nunca estivemos realmente abandonados. O toque divino é como a mão de um pai que levanta o filho caído e diz: levante-se, porque ainda há caminho, ainda há promessa, ainda há propósito para você. E essa mensagem não chega até você por acaso. O fato de estar ouvindo essas palavras já é um sinal de que algo maior está acontecendo, de que o próprio Deus está se movendo em sua direção. O que você precisa entender é que um toque divino não é apenas uma lembrança passageira de emoção. Ele é uma marca permanente. Quando Deus toca uma vida, Ele não apenas alivia por um momento, Ele transforma por inteiro. A mente ganha clareza, o coração ganha força, a alma ganha descanso. É uma mudança tão profunda que não pode ser confundida com sugestão psicológica ou força de vontade. É sobrenatural, é real, é eterno. Hoje, enquanto você ouve esta mensagem, talvez esteja lutando contra preocupações, lembranças do passado ou medos do futuro. Talvez a sua mente esteja cansada de procurar respostas e não encontrar nenhuma. Mas saiba que este pode ser exatamente o momento que você estava esperando. Este pode ser o instante em que Deus decide se revelar de uma forma tão clara que não haverá dúvidas. O toque divino pode acontecer agora, porque ele não está limitado por tempo, espaço ou circunstâncias. Quando ele toca, tudo muda. E se a sua vida até aqui foi marcada por dores, perdas ou silêncios, isso não significa que o seu futuro será igual. O toque divino tem o poder de virar páginas, de iniciar capítulos inéditos, de escrever uma nova história sobre a sua vida. Uma história onde você não será guiado apenas pelas suas forças, mas pela presença constante de um Deus que nunca a abandona. É sobre isso que vamos caminhar a partir de agora. E talvez, ao longo desta jornada, você descubra que o toque que tanto esperava já estava ao seu alcance desde o princípio, apenas aguardando o momento certo para transformar tudo para sempre. Há uma dimensão da vida que não pode ser medida por números, explicada por teorias ou limitada por definições humanas. É a dimensão do invisível, onde o toque divino se manifesta. Muitos tentam enquadrar essa experiência em categorias racionais, mas não há como aprisionar em fórmulas aquilo que transcende a lógica. O toque divino é mistério, não porque seja inacessível, mas porque é grande demais para caber em qualquer explicação humana. Ele é real, mas não pode ser controlado. Ele é poderoso, mas se revela em simplicidade. Esse mistério se revela como um encontro entre duas realidades, a fragilidade humana e a plenitude de Deus. Quando essas duas forças se cruzam, algo sobrenatural acontece. É como se a eternidade rompesse o tempo e deixasse sua marca em uma vida comum. Não é apenas uma sensação ou um arrepio momentâneo, mas uma transformação interior que não pode ser negada. Quem já foi tocado por Deus sabe que não há volta, porque depois desse toque, os olhos nunca mais enxergam o mundo da mesma forma. Mas o que torna esse toque tão misterioso é justamente sua imprevisibilidade. Ele não segue calendários, não obedece a agendas, não se curva às expectativas humanas. O toque divino chega quando menos esperamos, muitas vezes em momentos de desespero, quando todas as portas parecem fechadas e todas as esperanças parecem ter desaparecido. Ele não pede permissão para acontecer, ele simplesmente invade, rompe barreiras, desarma defesas e coloca diante de nós uma nova realidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo depois de ouvir as mesmas palavras, viver nas mesmas condições e enfrentar os mesmos problemas, conseguem experimentar uma mudança tão profunda, enquanto outras continuam no mesmo lugar?
A diferença não está na quantidade de fé que possuímos, mas na disposição em abrir o coração. O mistério do toque divino é que ele não é imposto, ele é oferecido. Deus estende a mão, mas cabe a cada um permitir que essa mão toque sua vida. Esse ato de abrir-se é pequeno em aparência, mas grandioso em resultado. Muitos pensam que o toque de Deus se manifesta apenas em milagres extraordinários, em curas espetaculares ou sinais visíveis aos olhos humanos. Mas o mistério está também no cotidiano, nas coisas que parecem pequenas, mas carregam dentro de si a marca da eternidade. Às vezes, o toque divino é um consolo em meio ao choro silencioso. Às vezes, é a coragem para enfrentar um dia difícil. Às vezes, é a força para perdoar alguém que nos feriu profundamente. Cada uma dessas experiências carrega a presença de Deus de forma tão intensa que a alma reconhece, mesmo que a mente não consiga explicar. O mistério do toque divino também está no fato de que ele não se repete da mesma forma. Ele é pessoal, único e intransferível. O que Deus faz na vida de um não é cópia do que ele fará na vida de outro. É como uma impressão digital espiritual, exclusiva para cada coração. Por isso, nunca devemos medir a experiência de Deus pelos olhos de outra pessoa. O que alguém recebeu não diminui o que você pode receber, porque o toque divino é inesgotável. Cada história é escrita com detalhes únicos, como uma carta personalizada do céu para a sua vida. E é exatamente nesse mistério que reside a beleza da fé. A fé não é uma tentativa de controlar Deus, mas a disposição de confiar no seu tempo e na sua forma de agir. Ela é o espaço que criamos para que o toque divino se manifeste sem resistência. A fé não exige explicação, ela se contenta em viver a experiência. Quando o coração se abre nessa confiança, o mistério se torna revelação, e o invisível se torna mais real do que tudo aquilo que os olhos podem ver. Talvez, neste momento, você se encontre diante de perguntas que parecem não ter resposta. Talvez se pergunte por que tantas coisas não deram certo, ou por que ainda não conseguiu sentir essa presença de forma tão clara. E a resposta pode estar justamente no fato de que o toque divino não depende da sua lógica, mas da sua entrega. Ele não acontece porque você entendeu tudo. Ele acontece porque você decidiu confiar, mesmo sem entender. É esse passo de confiança que abre espaço para o céu se manifestar. O mistério do toque divino não é algo distante, reservado para poucos escolhidos. Ele é uma promessa para todos aqueles que estão dispostos a abrir o coração. Esse mistério não é barreira, é convite, não é limitação, é possibilidade. Ele nos lembra que, apesar de todas as nossas dúvidas e fraquezas, existe um Deus que deseja se aproximar, não para nos condenar, mas para nos transformar. E é isso que torna esse mistério tão fascinante. Ele não nos deixa presos naquilo que somos, mas nos leva para aquilo que podemos ser quando a graça nos alcança. Agora, enquanto você reflete sobre isso, talvez comece a perceber que o mistério não está apenas no toque em si, mas no efeito que ele causa. Porque o verdadeiro enigma não é entender como acontece, mas sim compreender como um simples momento pode mudar completamente uma vida inteira. E essa compreensão, por mais que tente ser explicada, só pode ser vivida. Quem é tocado por Deus se torna testemunha viva de que o mistério é real e de que nenhum coração é pequeno demais para ser alcançado pelo infinito. Antes de experimentar o toque divino, a vida parece seguir um roteiro previsível, quase mecânico. Dias que se repetem, rotinas que se tornam fardos, expectativas que se transformam em frustrações. Muitos vivem como se estivessem correndo em uma esteira. Há movimento, há esforço, mas não há avanço real. A alma grita por novidade, mas encontra apenas silêncio.
O coração pede respostas, mas recebe apenas eco. Essa é a realidade de quem ainda não foi surpreendido pelo toque de Deus. Uma existência marcada por buscas incessantes que nunca encontram plenitude. A vida antes do toque divino pode até ter momentos de alegria, mas sempre há um vazio escondido nas entrelinhas. É aquele silêncio quando a festa acaba, aquele peso que volta depois da risada, aquela sensação de que algo ainda falta, mesmo quando aparentemente nada está errado. Esse vazio é o retrato da alma clamando por algo que o mundo não pode dar. Por mais que tentemos preencher com conquistas, relacionamentos ou distrações, sempre sobra um espaço que só pode ser preenchido pelo Criador. O que torna esse contraste tão forte é que quando o toque divino acontece, tudo muda. É como se os olhos que antes viam apenas cinza passassem a enxergar cores intensas. O mesmo mundo, as mesmas pessoas, a mesma rotina, mas agora com um brilho novo, uma clareza que antes não existia. O toque de Deus não apaga nossa história, mas nos dá uma nova perspectiva sobre ela. Feridas antigas passam a ser vistas como lugares de aprendizado. Perdas se transformam em sementes de crescimento e até mesmo os momentos de dor ganham sentido dentro de um propósito maior. Antes do toque, é comum pensar que somos donos do nosso próprio destino, que a vida está inteiramente sob nosso controle. Mas com o toque divino, descobrimos que existe uma mão maior conduzindo cada detalhe, mesmo quando não percebemos. Essa percepção não nos faz passivos, mas nos liberta da ilusão de que precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. O que antes era ansiedade se transforma em confiança. O que antes era medo do futuro se converte em esperança. O que antes era desespero diante das incertezas se torna descanso na certeza de que há alguém guiando nossos passos. A vida antes do toque pode ser descrita como sede constante. É como caminhar no deserto em busca de uma fonte de água que nunca se encontra. Cada gole que o mundo oferece parece aliviar por alguns instantes, mas logo a sede volta, mais forte e mais desesperadora. Depois do toque, essa sede é saciada em sua raiz. Não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que agora existe uma fonte inesgotável dentro de nós. O deserto pode continuar ao redor, mas a alma encontra rios de vida que não secam. Outro contraste marcante está no valor que damos às coisas. Antes do toque, estamos presos a comparações, a busca incessante por aprovação e a necessidade de provar algo a todos. Depois do toque, a identidade passa a ser firmada em Deus, e isso muda tudo. O olhar do outro já não determina o nosso valor, porque o Criador já declarou quem somos. O medo de falhar perde a força, porque entendemos que nossa vida não é definida por quedas, mas pelo propósito de quem nos levantou. Há também uma transformação no modo de ver as pessoas ao redor. Antes do toque, é fácil viver preso a ressentimentos, carregando ofensas como correntes invisíveis que nos paralisam. Depois do toque, o coração aprende a perdoar, porque entende que foi perdoado primeiro. O que antes era raiva se converte em compaixão. O que antes era barreira se transforma em ponte. As relações não ficam perfeitas, mas são curadas pela presença de um amor que não nasce em nós, mas que flui através de nós. A diferença entre o antes e o depois também se revela na coragem para recomeçar. Muitos carregam cicatrizes do passado como sentenças definitivas, acreditando que nada pode mudar. O toque divino rompe essa mentira e mostra que não há história que não possa ser ressignificada. O que parecia fim se transforma em novo começo. O que parecia perdido se torna oportunidade de restauração. É como se Deus escrevesse com novas tintas sobre páginas manchadas, sem apagar o que já foi vivido.
mas transformando cada detalhe em testemunho de graça. O impacto desse contraste é tão grande que quem passa por ele não consegue ficar em silêncio. O antes e o depois se tornam testemunho vivo, um convite silencioso para que outros também experimentem essa transformação. É impossível ter os olhos abertos e continuar vivendo como se ainda estivessem fechados. Quem foi tocado carrega dentro de si uma nova canção, um brilho no olhar e uma esperança que não pode ser abafada. E se hoje você se reconhece na descrição do antes, vivendo em meio ao vazio, à sede ou às feridas que insistem em doer, saiba que o depois não é uma promessa distante, mas uma realidade disponível. O toque divino pode acontecer a qualquer instante, e quando ele acontece, tudo muda. O mundo pode continuar o mesmo, mas você nunca mais será a mesma pessoa. O antes pode ter sido marcado por dor, mas o depois será marcado por propósito. E esse contraste é a prova viva de que Deus ainda toca, ainda transforma e ainda escreve novas histórias. Há momentos em que a distância entre o céu e a terra parece infinita. Olhamos para cima em busca de respostas e só encontramos silêncio. A sensação é de que Deus está distante demais, ocupado demais ou até mesmo indiferente ao que enfrentamos. Mas essa percepção nasce da limitação humana, não da realidade divina. Porque há instantes em que o céu se inclina sobre a terra, em que o infinito toca o finito e a eternidade se derrama dentro do tempo. É nesse encontro que o toque divino acontece, trazendo à existência aquilo que parecia impossível. Quando o céu se aproxima da terra, não há barreira que resista. O que parecia intransponível, de repente, se torna passagem aberta. É como se o ar ficasse mais leve, como se o ambiente fosse tomado por algo que não pode ser visto, mas que todos podem sentir. O coração acelera, as lágrimas vêm sem explicação, a mente que antes estava em confusão encontra paz. Esse movimento não é fruto de sugestão ou de manipulação emocional. É a realidade espiritual invadindo a realidade natural. É o Criador estendendo a mão ao criado e dizendo: estou aqui, não apenas olhando de longe, mas presente em cada detalhe. O céu se aproxima da terra quando Deus decide romper o silêncio. Não é apenas ouvir uma voz, mas perceber que essa voz não fala ao ouvido, fala diretamente ao coração. Às vezes acontece através de uma palavra simples, dita por alguém sem saber o peso que carregava. Outras vezes acontece em um momento solitário, quando o coração cansado dobra os joelhos em busca de consolo. E há ocasiões em que o céu se aproxima de maneira tão intensa que não há como confundir. É Deus se revelando, deixando claro que Ele nunca esteve distante, apenas aguardava o momento certo para se manifestar. Esse encontro entre céu e terra também nos mostra que a espiritualidade não é desconectada da vida real. Muitos pensam que as coisas de Deus pertencem a um mundo à parte, mas o toque divino prova justamente o contrário. O céu não é um lugar inalcançável, mas uma realidade que se torna acessível quando a presença de Deus se faz viva. É quando Ele invade o cotidiano que descobrimos que o sobrenatural não está restrito aos grandes milagres, mas também está nos pequenos detalhes. O céu se aproxima quando uma porta se abre no momento certo, quando uma resposta chega de forma inesperada, quando uma paz inexplicável toma conta do coração. Quando o céu toca a terra, também somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas lutas. O deserto não é o fim, é apenas o cenário onde o milagre pode acontecer. Os vales não são prova de abandono, mas lugares onde a presença de Deus se revela de forma ainda mais clara. O céu se aproxima não para retirar todas as dificuldades de nossa frente, mas para nos mostrar que não precisamos enfrentá-las sozinhos. É a companhia divina que muda a forma como caminhamos. É a certeza de que mesmo em meio às tempestades existe uma mão firme,
segurando a nossa. O mais impressionante é que esse movimento do céu em direção à terra não depende de nossa força, mas da graça de Deus. Ele não espera que estejamos prontos, não aguarda que sejamos perfeitos. Ele simplesmente decide se aproximar porque nos ama. É a prova de que a iniciativa sempre vem dele e tudo o que precisamos fazer é abrir espaço para que essa aproximação aconteça. Não há esforço humano capaz de trazer o céu até nós, mas há um coração humilde capaz de recebê-lo quando ele vem. Talvez você já tenha sentido essa aproximação em momentos inesperados. Um ambiente comum que de repente foi tomado por algo extraordinário. Uma oração simples que abriu portas que ninguém poderia abrir. Uma presença tão forte que não deixou dúvidas de que havia mais ali do que apenas o natural. Esses são sinais de que o céu não é uma promessa distante, mas uma realidade que pode ser experimentada aqui e agora. E se até hoje você acreditava que o céu estava longe demais, este é o momento de perceber que ele pode estar mais perto do que imagina. O toque divino é justamente essa revelação, o infinito se tornando íntimo, o distante se tornando próximo, o eterno se derramando dentro do tempo presente. Quando o céu se aproxima da terra, a vida nunca mais é a mesma. Porque não se trata apenas de um encontro passageiro, mas de uma transformação permanente. O que antes parecia inalcançável, agora se torna possível. O que antes parecia distante, agora está ao alcance da fé. O que antes era apenas esperança, se torna realidade. Quando o céu se aproxima da terra, não há limites para o que pode acontecer. E é essa proximidade que nos convida a acreditar, a confiar, a abrir o coração para que esse toque divino aconteça também em nossa vida. Porque, no fundo, não se trata de perguntar se o céu pode descer, mas sim se estamos dispostos a permitir que essa aproximação transforme tudo dentro de nós. As feridas mais profundas não são aquelas que sangram diante dos olhos, mas as que permanecem escondidas no silêncio da alma. São dores que não aparecem em exames, não deixam cicatrizes visíveis no corpo, mas corroem por dentro. São lembranças que pesam, palavras que machucaram, rejeições que marcaram, fracassos que se transformaram em correntes invisíveis. Muitos caminham sorrindo por fora, mas por dentro carregam fardos pesados demais para serem sustentados sozinhos. O toque divino se manifesta justamente nesse lugar oculto, onde ninguém mais consegue alcançar, e ali produz cura real. A alma ferida se acostuma a mascarar a dor. Aprendemos a construir muralhas para nos proteger de novos golpes, mas essas mesmas muralhas também nos aprisionam. Tentamos preencher o vazio com distrações. Tentamos anestesiar a dor com conquistas, mas o coração continua inquieto. O toque divino não apenas derruba essas muralhas, mas entra nelas com suavidade, como um bálsamo que penetra nas rachaduras e restaura o que parecia irrecuperável. Ele não ignora a dor. Ele a transforma em um novo começo. Feridas emocionais são como vozes repetidas em silêncio. Elas sussurram: você não é bom o bastante, você sempre vai falhar, você nunca será amado de verdade. Essas vozes ecoam no fundo da mente e, pouco a pouco, moldam a forma como nos vemos e como vemos o mundo. O toque divino silencia essas mentiras e substitui cada palavra de condenação por palavras de vida. Onde antes havia acusação, surge libertação. Onde havia vergonha, nasce identidade. Onde havia medo, floresce coragem. O mais extraordinário é que Deus não precisa apagar nossa história para nos curar. Ele não risca o passado, ele ressignifica. Aquilo que antes era lembrança de dor passa a ser testemunho de superação.
A ferida que parecia apenas cicatriz se torna marca de vitória. O toque divino não elimina nossa memória, mas muda a forma como ela nos afeta. Ele nos ensina a olhar para trás não mais com amargura, mas com gratidão pelo processo que nos trouxe até aqui. Existem dores que escondemos até de nós mesmos, situações que enterramos tão fundo que acreditamos que nunca mais viriam à tona. Mas basta o toque divino para trazer à luz o que estava escondido e curar o que parecia enterrado para sempre. Esse processo pode ser doloroso, porque exige abrir o coração e deixar que Deus revele áreas que preferíamos manter fechadas. Mas é nesse ato de entrega que a verdadeira cura acontece. O toque divino não remenda, ele restaura. Ele não cobre a ferida, ele a trata até que seja totalmente sarada. Talvez a sua ferida seja a solidão, o sentimento de nunca ser visto, de nunca ser valorizado. Talvez seja a dor de uma perda que deixou um vazio impossível de preencher. Talvez seja a marca de palavras duras que ainda ecoam em sua mente mesmo depois de tantos anos. Ou talvez seja a culpa por escolhas erradas, decisões que você gostaria de apagar. Independentemente de qual seja a sua dor, o toque divino é capaz de alcançá-la. Porque não existe profundidade suficiente que impeça a graça de entrar. Não existe sombra tão escura que a luz de Deus não possa iluminar. Essa cura não acontece da mesma forma para todos. Às vezes é instantânea, como se um peso fosse tirado de repente. Outras vezes é um processo como gotas de chuva que pouco a pouco fazem florescer novamente um terreno seco. Mas em todas as formas, o resultado é o mesmo. O coração encontra descanso. O que antes era um lugar de dor se torna um lugar de paz. O que antes era fonte de lágrimas se transforma em fonte de esperança. O toque divino também nos ensina que as feridas não definem quem somos. Muitas vezes acreditamos que nossas dores são nossa identidade. Passamos a nos ver apenas como vítimas, como fracassados, como pessoas quebradas demais para recomeçar. Mas quando Deus nos toca, Ele nos lembra de quem realmente somos. Filhos amados, criados para viver em plenitude, chamados para carregar um propósito maior. Ele nos mostra que nossa identidade não está em nossas cicatrizes, mas em seu amor. E quando essa cura acontece, não ficamos apenas com um coração restaurado, mas nos tornamos canais de restauração para outros. Aquilo que antes era ferida, agora se torna testemunho. Aquilo que antes era dor, agora se torna esperança para alguém que enfrenta a mesma luta. O toque divino não nos cura apenas para nós mesmos, mas para que possamos ser sinais vivos de que existe um Deus que transforma. Por isso, se você carrega feridas invisíveis, saiba que não está condenado a viver com elas para sempre. O toque divino pode alcançar o ponto mais escondido da sua alma e trazer vida onde só havia dor. Essa não é apenas uma promessa distante, é uma realidade disponível agora. Basta abrir o coração, permitir que a luz entre e deixar que a presença de Deus faça o que nenhum esforço humano pode fazer. Porque quando o céu toca a terra, até as feridas mais profundas encontram cura. Há algo de extraordinário no modo como Deus se revela. Ele não fala em massa, não trata multidões como números, não lida com pessoas como se fossem peças anônimas, em um jogo impessoal. O toque divino é sempre pessoal, único, direcionado. É como se o Criador do universo, aquele que sustenta galáxias inteiras, decidisse se inclinar especificamente para olhar nos seus olhos e chamar você pelo nome. Esse é o convite pessoal de Deus, íntimo, inconfundível, impossível de ignorar quando o coração está atento. Muitos vivem como se a mensagem de fé fosse algo distante, generalizado, uma verdade que existe para todos, mas nunca parece ter peso individual. É como ouvir alguém dizer, Deus ama o mundo, e embora isso seja real,
ainda soa abstrato demais. Mas quando esse amor deixa de ser uma ideia e se torna experiência, tudo muda. O convite de Deus não é apenas "eu amo a humanidade", é "eu amo você". Não é apenas "eu tenho um plano para todos", é "eu tenho um plano para a sua vida". Esse detalhe muda tudo, porque o convite divino não é coletivo, é pessoal. O convite de Deus é sempre feito no tempo certo, ainda que aos nossos olhos pareça inesperado. Ele não espera que você esteja no auge, nem que tenha conquistado tudo, nem que tenha resolvido cada falha. Ao contrário, o convite muitas vezes chega no momento de maior fragilidade, quando as forças parecem ter acabado. É nesses instantes de vulnerabilidade que a voz de Deus se torna mais clara, porque ela não compete com o barulho da autossuficiência, mas fala diretamente à alma sedenta que reconhece sua necessidade. Talvez você já tenha percebido esse convite em detalhes que pareciam pequenos demais para chamar de divinos. Uma palavra dita por alguém sem que soubesse de sua luta. Uma frase lida por acaso que respondeu exatamente à sua dúvida. Um encontro inesperado que abriu um caminho novo. O convite de Deus não vem sempre em trovões ou em sinais espetaculares. Muitas vezes ele se manifesta no ordinário, mas com um peso extraordinário. O segredo está em reconhecer que nada é mero acaso quando o céu decide se aproximar. O convite também não é imposto. Deus não invade corações à força, ele chama, mas deixa a resposta em nossas mãos. Esse é o mistério da liberdade que ele nos deu. Ele poderia simplesmente determinar que o seguíssemos, mas escolheu nos amar de tal forma que permite que decidamos. O convite é como uma porta aberta, está diante de você, mas precisa ser atravessada. Não é uma obrigação, é uma oportunidade, não é uma pressão, é um presente. E é justamente nesse caráter pessoal que o convite se torna tão transformador. Ele não é dirigido a uma versão idealizada de você. Não é feito apenas ao você perfeito que talvez nunca exista. O convite de Deus é para o você real, com falhas, cicatrizes, medos e dúvidas. Ele não espera que você se arrume primeiro para depois se apresentar diante dele. Ele chama você exatamente como está, porque é o toque dele que fará a transformação. Esse convite, quando aceito, não leva apenas a uma mudança de comportamento, mas a uma revolução interior. Ele desperta a consciência de que não estamos sozinhos, de que nunca estivemos. Ele resgata a dignidade, devolve a identidade, reacende a esperança. É como ouvir alguém dizer: "Eu escolho você", em um mundo onde tantas vezes fomos rejeitados, esquecidos ou diminuídos. O convite divino é a reafirmação de que temos valor infinito, não pelo que fazemos, mas pelo simples fato de sermos filhos amados. Talvez você tenha ignorado esse convite em outras ocasiões. Talvez tenha pensado: não é o momento certo, eu não sou digno, eu não tenho fé suficiente. Mas a beleza do convite de Deus é que ele não expira. Ele continua sendo renovado, repetido, insistente. A cada novo amanhecer, a cada nova oportunidade, ele continua chamando: "Vem a mim". Esse convite não depende do ontem, não depende dos erros acumulados, depende apenas da sua decisão hoje. E se hoje, enquanto ouve essa mensagem, você sentir no fundo do coração que algo está chamando, não ignore. Esse pode ser o convite mais importante da sua vida. Não é a voz da religião, não é apenas uma sugestão de mudança, é o próprio Deus dizendo: "Eu quero você, eu quero caminhar com você, eu quero tocar sua vida". Essa voz não é fruto da imaginação, é a presença real que se manifesta exatamente agora. O convite pessoal de Deus não é apenas para que você acredite em algo distante, mas para que experimente uma relação viva. É o convite para andar junto, para compartilhar dores, para viver curas, para encontrar propósito.
É o convite para permitir que o toque divino deixe de ser apenas palavras e se torne realidade em sua vida. E uma vez aceito, esse convite não só transforma você, mas começa a transformar tudo ao redor, porque o toque que cura e renova em você se espalha e alcança outros. Chegamos ao fim desta jornada, mas não a um ponto final. Porque quando falamos de um toque divino, não falamos de algo que termina aqui, em palavras ou reflexões, mas de uma realidade que começa agora. A vida não precisa continuar como antes. O vazio que parecia insaciável pode ser preenchido. As feridas que pareciam incuráveis podem ser saradas. A história que parecia condenada pode ser reescrita. Tudo isso porque um único instante, um único toque de Deus é capaz de transformar para sempre aquilo que parecia impossível. A verdade é que ninguém sai ileso de um encontro real com Deus. Uma vez que o céu toca a terra, nada permanece igual. O coração é marcado, a mente é renovada, a alma encontra descanso. E talvez seja esse o seu momento. Talvez seja agora que Deus estende a mão e diz: eu escolho você. Essa não é uma mensagem para alguém distante, não é um discurso genérico, é um chamado direto ao seu coração. Você pode estar pensando que não está pronto, que ainda carrega erros demais, que o passado pesa mais do que pode suportar. Mas é justamente assim que Deus nos chama, porque Ele não espera a perfeição, Ele oferece transformação. O toque divino não depende do que você fez, mas do que Ele decidiu fazer por você. E o que Ele decidiu foi amar sem medida, perdoar sem limites e restaurar sem condições. Agora, a escolha está diante de você. A porta foi aberta, o convite foi feito. O toque está ao seu alcance. Cabe a você decidir se permanecerá no antes ou se entrará no depois. Se continuará tentando viver com as próprias forças ou se permitirá que a presença de Deus conduza seus passos daqui para frente. Não há neutralidade aqui. A ausência de decisão também é uma decisão. E a vida só muda quando ousamos dizer: sim, eu aceito. Se você deseja essa transformação, feche os olhos por um instante e permita-se sentir a presença que já está aí, tão perto quanto a sua própria respiração. Entregue as dores, entregue os medos, entregue as culpas e abra espaço para que o céu toque sua vida de maneira que você jamais esquecerá. Hoje pode ser o dia em que sua história muda. Hoje pode ser o marco de um recomeço. Hoje pode ser o momento em que o eterno invade o presente e transforma o futuro. Não deixe que essa oportunidade passe despercebida. Deus não trouxe você até aqui por acaso. O simples fato de você ter chegado até este momento é prova de que Ele já está agindo. Então, permita que essa palavra não seja apenas mais um conteúdo consumido, mas o início de uma experiência real. Porque quando o céu se aproxima da terra, quando a eternidade se derrama sobre o tempo, quando Deus toca um coração, tudo é transformado. Esse é o convite final. Abra-se para o toque divino e descubra uma vida que vai muito além do que você imaginou. Uma vida marcada por propósito, guiada por esperança e sustentada por um amor que nunca falha. O que antes era apenas desejo, agora pode se tornar realidade. Porque o toque divino não é uma possibilidade distante, é uma promessa presente. E essa promessa está diante de você, pronta para transformar a sua vida para sempre.